Boa noite, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos juntos novamente para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. Muito bom estarmos novamente aqui reunidos. Quarta-feira, dia que nós separamos para orar e estudar a palavra de Deus. Então esta é a nossa motivação aqui hoje. Nós vamos estar orando por alguns motivos que nós temos aqui a orar, por pessoas também que pedem para que oremos por elas e também estudar a palavra do Senhor. Então, que Deus em tudo nos conduza, em tudo nos abençoe, para que nós possamos fazer sempre o que for da vontade do Senhor. Muito bom tê-los aqui nesta noite. Você também que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, e que em tudo você possa lembrar de levar a Jesus. Ele é que tem cuidado de nós. Vamos orar então, né? Pedir ao Senhor que nos direcione, e também, conforme nós todos estamos aqui, estávamos domingo à noite, né? Estamos orando às 19 horas pela nossa igreja, porque nós cremos no poder da oração e Deus espera que nós oremos por esse motivo e tantos outros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui mais uma vez para juntos, Deus, como igreja do Senhor, cultuar, bem dizer, o nome do Senhor. Deus, de início nós queremos, como nós propomos a fazer, Pai, clamar ao Senhor pela nossa congregação, Deus, que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando, nos ajudando a vencer, Pai, as nossas dificuldades, Deus, que essa igreja, Pai, venha crescer cada vez mais para a glória do teu santo nome, Deus. Cremos, Pai, que essa igreja não foi aberta aqui à toa. O Senhor tem propósito para cada um, irmão, membro dessa igreja, Deus. E nós sabemos, Pai, que temos cada um de nós, a nossa responsabilidade em fazer a obra que o Senhor tem através dessa igreja, e que neste tempo, Deus, está sobre a nossa responsabilidade. Cremos também, Deus, que ela irá cada vez mais, Senhor, crescer, mas principalmente, Deus, que ela cresça em espiritualidade, Senhor. Não adianta, Pai, termos uma igreja cheia de pessoas, mas um coração longe do Senhor, Deus. Nós precisamos, sim, ter, Pai, pessoas comprometidas com a palavra do Senhor, comprometidas com a obra do Senhor, Deus, e cumprir a nossa missão, que é levar o Evangelho às pessoas dessa cidade, Deus, e aonde mais o Senhor nos levar, porque hoje o Senhor tem nos dado também a oportunidade, que através da tua igreja, essa mensagem de salvação, Pai, chegue a tantos outros lugares espalhados por este país e pelo mundo, Deus, através da internet, Pai. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Por isso nós pedimos, Pai, não permita, Deus, que venhamos desanimar, não permita que venhamos esmorecer, Pai,
muito pelo contrário, Deus. Pedimos que aqueles irmãos que possam estar com alguma dificuldade, Deus, que está retornando aos cultos da tua igreja, Deus, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um neste momento e fale, Deus, ao coração deles, o porquê não estão na casa do Senhor. Ajude-nos, Deus, ajude-nos a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, Pai, porque todos, Pai, todos precisamos muito do Senhor, carecemos, Deus, das misericórdias do Senhor, Pai. Por isso nós colocamos, Deus, cada irmão dessa igreja, cada membro dessa igreja, pessoas que têm nos visitado, Pai. As pessoas que têm nos visitado, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, também colocar no coração deles o desejo, Deus, de voltarem à nossa congregação, de poderem, Pai, juntar-se a nós, este corpo, para o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Também nessa oração nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que possam estar em dificuldade, seja, Deus, da sua saúde física, emocional, espiritual, Pai, aqueles que possam estar em dificuldade em alguma situação da sua vida, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor também possa estar trabalhando na vida desses nossos irmãos e que eles possam, Deus, que todos nós possamos lembrar que temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, que tem cuidado de nós, Pai. Deus, agora nós colocamos esse culto diante do Senhor, as orações que nós iremos fazer, a Tua bendita palavra que nós iremos estudar, Pai, também os hinos, Deus, que tudo seja direcionado pelo Teu Santo Espírito e que chegue, Deus, ao Teu trono de graça de forma suave, de forma que alegra o coração do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se fazem presente, por cada família aqui representada, Deus, louvado. Muito obrigado, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai. Gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos então cantar hino ao nosso Deus. Vamos cantar um hino do... Eu fiquei de pegar a revistinha ali dentro, eu esqueci. Aquela revistinha também tem uns hinos bons lá para a gente cantar, né? Eu escondi ela lá por causa da pandemia. Eu acho que ele pode colocar aqui, ele joga um álcool nela, né? E dá para a gente cantar juntos. Vamos cantar o hino que é bem facinho, irmãos, e eu gostoso de cantá-lo, que é o número 112. Convido os irmãos para cantarmos juntos esse hino, número 112. Você que está aí na sua casa, Renato, está funcionando direitinho aí? Caiu ali? Achei que tinha caído. Você que está aí na sua casa, se você tiver o hino cantor cristão, abre aí, número 112, vamos cantar juntos para a glória do nosso Deus, independente das nossas vozes. O importante é nós cultuarmos o nome do nosso Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já
frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Este glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Amém. Tá bem, irmãos? Vencido tem Jesus. É isso que termina o hino. Jesus já venceu a morte e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, para a glória do nome do Senhor. Vamos cantar também, irmãos, o hino 62. O hino número 62. Deixa eu ir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a
Glória a Deus. Boa tarde, minha irmã. Amém. Vou pedir a Fernanda aqui, a irmã Fernanda, minha esposa, fala Fernanda, que ore agora neste momento pelas famílias. Vamos orar. Vamos orar pelas famílias, por nós, família Monte Moriá. Vamos orar pelas nossas famílias também de sangue, pelas famílias da cidade de Lima Duarte. Enfim, vamos clamar pelas famílias neste momento. Se os irmãos quiserem se sentar, fiquem à vontade. Soberano Deus, eterno nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos essa noite, Pai. Amém. Congregados em torno do teu nome, esse nome bom, como nós ouvimos, e o teu nome precioso, Pai, que traz salvação, traz cura, libertação, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, cada dia mais nós possamos confiar somente em Ti, ó Deus. Amém. Colocando, Pai, diante do Senhor as famílias, o Senhor vem estar abençoando, Pai, todas as famílias, levando, Deus, o teu recurso, Pai, espiritual, ó Deus, se há alguém em alguma necessidade maior, Pai, que lá esteja o Senhor provendo, Deus. Amém. Que as famílias possam, ó Deus, olharem para Ti e assim, ó Deus, colocarem diante do Senhor todas as suas causas, ó Pai, porque nós sabemos que para o Senhor não há impossível, Deus. Verdade. O Senhor abençoe aquelas famílias também que são vítimas de algum tipo, ó Deus, de violência, que em nome de Jesus o Senhor possa estar lá preservando as vidas, Pai, dando-lhes o discernimento, ó Deus, e que principalmente, Pai, a Tua paz reine em todos os lares. Amém. Colocamos, ó Pai, também de forma especial as famílias aqui da nossa igreja, Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que visite aqui cada família representada, também aqueles que estão em seus lares, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, a cada coração, ó Pai, falando, Deus, levando a eles a paz que transcende a todo e qualquer entendimento. Se há algum irmão, Pai, alguma dificuldade, que o Senhor possa estar livrando, ó Pai, abrindo os caminhos, abrindo o entendimento, ó Deus, e que cada dia mais, Pai, eles venham confiar somente no Teu poder, na Tua graça e em Teu nome. Amém. Pedimos também que o Senhor vivifica-nos, ó Deus, como igreja, como família, Pai, como socorro do Senhor, de forma, Pai, que tudo que nós viemos a fazer, nós sejamos tão somente instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que todas as decisões que nós tomamos em oração, muitas vezes elas são certas, porque são vindas do Teu trono, Pai. Que a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela reine em nossas vidas, Deus. Que o Senhor esvazie em nós cada dia mais os nossos eus e encha-nos do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. De forma que em nosso coração não haja espaço, Deus, para as coisas tristes, para as coisas incertas, para as coisas que não têm, ó Pai, nenhum valor, Deus, a não ser que nós venhamos ter sempre, Senhor, nos dê olhos espirituais, para que nós venhamos a ver, Pai, a nossa terra prometida, a Canaã celestial que nos aguarda, Deus. Amém. E tudo que nós passamos aqui, Pai, de sofrimento, de dificuldade, que nós julgamos, não há de se comparar, Pai, a glória eterna que está preparada a cada um de nós, Deus. Amém. Por isso nós clamamos ao Senhor que nós tenhamos sempre perseverança vindo dos altos céus, Pai, e mais uma vez, tudo que viemos a fazer, nós colocamos como um depósito do Senhor, na certeza de que o Senhor assim nos conduzirá. Então, nós oramos, Senhor, em restituição de tudo que fez, e o que irá fazer em nossa igreja e em nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou a chuvinha, o irmão que está acompanhando pela internet, você vai ficando lá. Começou a cair uma chuva aqui agora, a gente está ouvindo uma barulhinha de chuva na feira. Chuva é sempre bem-vinda, né? Mas nós devemos orar para que ela não venha, às vezes, fazer algumas coisas, né, que acontecem. Mas vamos orar mais uma vez, irmão. Aí, por causa da chuva, queria convidar os irmãos que orassem. Não, vocês sabem,
tirar para mim, por favor? Vamos lá, amarelinho. Já botei algo aqui, tá, meu amigo? Sempre coloco depois na cabra. Fica irmã Dani, irmão. Vamos orar mais uma vez, agora pela conversão dos povos. Vamos orar para que a palavra de Deus alcance as vidas, para que mais pessoas venham ao verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor, que nós, como igreja, possamos cumprir o hino do Senhor cada vez mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Deus nosso favor, Senhor, que estamos aqui reunidos, ó Deus, e que estamos presentes, Pai. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes, Senhor. Também, ó Deus, por aqueles que estão em casa, que não vieram, que o Senhor traz, ó Deus, o motivo de cada um, Deus. Pai, nós queremos pedir essa noite, Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, abençoando a vida dos missionários, ó Deus, pessoas que estão no mundo inteiro espalhado, levando a tua palavra, Deus, aqueles que necessitam, Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando com os eles, fortalecendo na fé, Pai, ajudando nas dificuldades, Senhor, nós sabemos que não são poucos, Pai. Mas que seja o Senhor ajuda, Deus. Pai, eu quero te pedir, Deus, por aquelas pessoas que estão desviadas dos teus caminhos, Pai. Que o Senhor possa tocar, Deus, o coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa trazer de volta o primeiro amor, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Espírito vem influenciando, Deus, que pessoas, Pai, não vão voltar, ó Deus, de sua casa, vão voltar, ó Deus, do teu amor. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus pode tocar no Espírito, Senhor, e trazê-los de volta, Pai. Aqueles irmãos, ó Deus, que vieram visitar, até participaram conosco, ó Deus, mas que hoje eles estão afastados, Pai, não sabemos o motivo. Que o Senhor possa nessa noite estar tocando o coração de cada um, Pai. Ó Deus, nós queremos que as pessoas voltem, Deus, ao primeiro amor, voltem a ficar no teu nome, voltem a querer o Senhor, que só o Senhor, ó Deus, que salva, ó Deus, que tudo liberta, Senhor. Então, ó Deus, seja visitando as pessoas, seja, ó Deus, nós devemos reconhecer, Senhor, que o teu grande amor por eles, que o Senhor, Deus, é muito possível na cruz pelo perdão dos nossos pecados, Deus. Então, ó Deus, nós possamos estar reconhecendo isso a cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, nos fortalece a cada dia, Senhor. E que também, Deus, que nós possamos estar aqui no lugar, levando o teu nome, levando a tua palavra, Deus, àqueles que estão dificultados, Senhor. Deus, Senhor, que te conosco, Pai, a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir agora a irmã Dilson, que vai agora pelo fim da pandemia. Nós temos visto, né, irmãos, que nós temos visto, irmãos, que os casos têm aumentado, não só aqui no Duarte, mas todo no Brasil inteiro. Eu estava ouvindo hoje o secretário de saúde falando que dá a possibilidade de fechar tudo novamente. Aquilo do ato que estava antes da eleição pode virar verdade, né? Então vou pedir, porque muitas pessoas já fixaram, né? Domingo nós vimos a bagunça que foi aqui no Duarte. Imagino que muitas pessoas se infectaram ali. Não sei se os irmãos viram depois quando foram embora, aquela praça ali estava lotada, né? Então vamos orar para que principalmente nós, né, meu Deus, que possamos nós, seres humanos, possamos ser mais prudentes, né? Porque nós temos deixado a prudência de lado, haja visto que a gente tem observado, não só aqui na Avenida do Acre, mas em vários outros lugares. Então, Deus, se realmente for necessário fechar, seja feita a vontade do Senhor, não a vontade de homens, né? Que às vezes homens maldosos, gananciosos, por diversos casos, e há bastante controvérsia nessa situação toda do vírus.
mas que Deus pode sempre continuar no controle de tudo, e Ele está, nós cremos nisso, né? Mas a nossa missão é clamar a Ele, e Ele fala no trabalho, né? Poderoso Deus, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui essa noite, mais uma vez, unidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso soberano Deus, que tudo pode, que tudo faz, e o nosso Deus do impossível. Recebe, Deus de bondade, a nossa adoração a Ti nessa noite. Perdoa também, Deus, os nossos pecados, para que nós possamos estar na Tua presença, que o Senhor possa estar nos ouvindo, ó Deus, nesse momento. Pai amado, e dentro do Teu tempo nós viemos te pedir que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre o tempo, sobre a terra, sobre o mar, sobre as pessoas. Que o Senhor possa estar tirando, meu Deus, esse vírus da terra. Por misericórdia, meu Deus, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Que esse vírus seja banido da terra, mas dentro do Teu tempo, Senhor. Amém. Te pedimos também, ó Pai, que as pessoas possam conscientizar que o vírus existe, que ele está aí, que é grave, ó Deus, e que não é brincadeira, meu Deus, que cada pessoa possa se conscientizar e fazer a sua parte, que é o que nós está ao nosso alcance de fazer, é manter, Senhor, a distância, é usar nossas máscaras, mas não deixarmos, ó Deus, de Te louvar, de Te buscar e de Te agradecer, porque aqui é o poder do Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, rendidos a Ti, Te clamando por misericórdia, Deus. Te pedimos também, Deus, por essa vacina, que ela seja feita, meu Deus, debaixo das Tuas bênçãos, ó Pai. Que seja feita com a Tua vontade e não a do homem, ó Deus. Então abençoa, Deus, todas as pessoas que estão à frente dessa vacina, para que elas possam, Deus, ter sabedoria vinda do Senhor, meu Deus. Cuida de cada uma, Deus. Visita também, Senhor, todos os hospitais, as pessoas que estão com esse vírus e com todas as enfermidades, meu Pai, para que elas possam serem curadas, ó Deus, mas também que possam voltar e Te agradecer, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que faz milagres. A gente tem ouvido tantos boatos, meu Deus, falando que vai fechar tudo de novo, mas que seja, Deus, cumprida a Tua vontade. Amém. Mas que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, não nos esfriamos na fé e não nos deixemos de Te buscar e de Te orar e clamar a Ti, porque sabemos que o nosso socorro só vem do Senhor. Por isso nós colocamos no Teu altar nesse momento, Senhor, esse pedido que por misericórdia, Deus, cessa essa praga da terra, mas sara também, Deus, o coração do homem. Oh, meu Deus, a gente vê tanta maldade, tanto ódio, e a humanidade ainda não entendeu, Senhor, que o Senhor é o simples, é o amor. Não precisamos de muito para viver, precisamos de amor e da Tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as famílias que precisam de trabalhar, aquelas que têm que sair para trabalhar. Guarda, meu Deus, todos nós desse vírus, por misericórdia, Deus. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos guardou e continuará nos guardando. Nós Te louvamos, bendizemos e adoramos o Teu nome, Senhor. E oramos nesse momento agradecidos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11.
Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Amém? Você na sua casa, abre aí a sua Bíblia conosco, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, e também nós estaremos fazendo estudo desses versículos que nós estaremos lendo. Então é muito importante você acompanhar aí na sua casa a leitura da bendita palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão e pedisse Barrabás que matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu o solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ó Deus, nós estamos diante da Tua bendita palavra, e como sempre nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para o perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar através dessa passagem das Escrituras Sagradas, Pai. Abra o nosso coração, a nossa mente, que nós estejamos todos com a atenção voltada a Deus para o que o Senhor tem a nos ensinar e para a glória do nome do Senhor, Pai. Que eu seja apenas, Deus, única e exclusivamente um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir a nós que viemos de ouvir aqui nesta noite, aos nossos amados irmãos e amigos que estão conosco através da internet, Deus, e que esta palavra, esse estudo venha, Deus, fortalecer ainda mais a nossa fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Está aí, meus irmãos, uma passagem bem conhecida nossa, onde Jesus, diante de Pilatos, governador de Roma, daquela época, para ser julgado.
Os líderes religiosos, meus irmãos, acusavam, olha que interessante, né, esse início aqui para nós. Eles acusavam Jesus, quando prenderam Jesus, de blasfêmia, falando que Jesus estava blasfemando, dizendo que era filho de Deus. Então, a motivação deles, entre outras coisas, era que Jesus deveria ser preso, morto, crucificado, porque ele estava blasfemando, dizendo ser filho de Deus. Mas essa acusação, meus irmãos, não iria atingir o governador de Roma. Se ele chegasse lá acusando Jesus disso, provavelmente o governador ia mandar soltar Jesus. Porque isso nada afligia aquele povo lá naquela época, o governador e todo aquele povo que comandava lá naquela época. Então o que eles fizeram? Eles acusaram Jesus diante do governador, de toda aquela plateia, que Jesus estava incitando que o povo não pagasse os impostos e também de provocar tumultos, e que ele também afirmava ser o rei, ou seja, para combater ao governador Pilatos. Então olha que coisa interessante para a gente pensar logo de início, né? Aquele povo sabia que se chegasse lá, não, Jesus está sendo blasfemo, falando que é Deus. Pilatos ia falar, e eu com isso, né? Não tem nada a ver com isso, deixa eu falar. Mas não, eles foram lá e falaram, Jesus está falando, está incitando o povo aí à rebelião, está incitando o povo que não pague tributos, que não pague os impostos, e também está dizendo ser rei, está dizendo ser maior que você ia. Então, meus amados irmãos, nós já tiramos aqui que essa acusação diferente era justamente para que Jesus realmente fosse crucificado, morto, conforme os líderes religiosos daquela época queriam. E outra coisa também que chama a atenção nossa aqui nesse início, meus irmãos, que Jesus, hora nenhuma, ele debateu com aquele povo. Ele aceitou, cumprindo-se o que já determinado, o que foi falado lá atrás em Isaías. E nós observamos, meus irmãos, nesses pequenos detalhes das Escrituras Sagradas, como que ela é perfeita. Cada coisa que foi escrito lá no Velho Testamento já se cumpriu. São as coisas maravilhosas que Deus coloca para nós. E aí nos remete a não duvidarmos daquelas coisas que ainda irão acontecer. Então, vocês, nós todos, né, precisamos cada vez mais lembrar que as Escrituras Sagradas, elas são verídicas, são inerrantes, são verdadeiras, e está registrado na palavra do Senhor, será cumprido, queira nós ou não. E isso é muito importante, cada um de nós olharmos para as Escrituras Sagradas e ver o que já aconteceu, que foi relatado 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo, o que aconteceu e o que está relatado que irá ainda acontecer e vai acontecer, queira nós ou não. Mas voltando aqui a esse episódio de Pilatos, meus irmãos, nós observamos também uma outra coisa interessante, que ali Jesus, o Filho de Deus, sendo julgado por um homem, por homens, e que nós observamos que isso aí foi uma pequena demonstração, que depois, lá no fim de tudo, vai ser o contrário. É Jesus, o Filho de Deus, aí sim, Ele que vai julgar a humanidade. Ele que vai julgar a mim, aos irmãos, a todos. Aí sim, vai se inverter. E por que ele foi julgado lá como Deus, como Filho de Deus? Por causa de nós. Culpa nenhuma ele teve. O Pilatos mesmo fala, mas por que eu vou mandar fazer? Culpa nenhuma acho desse homem. Ele até lavou as mãos lá. Mas era porque nós que deveríamos estar lá. Diante daquele homem sendo julgado, passarmos por aquele sofrimento. Jesus estava ali por nós. E isso fortalece ainda mais, meus irmãos, a nossa forma de olhar, de analisar aquilo que nós temos feito para Jesus.
E tão pouco que nós temos feito para Deus, pelo tanto que Ele fez, faz e ainda fará por nós. Mas voltando aqui mais uma vez, irmãos, a gente observa também que Pilatos, no versículo que nós acabamos de ler aqui, versículo 14, se eu não me engano, e o governador estava muito maravilhado. O governador ficou maravilhado com Jesus. E mesmo ele sendo acusado injustamente por aquele povo, mesmo tudo aquilo que ele sofreu, ele não disse uma palavra, como um cordeiro mesmo, indo para cumprir a sua missão, para cumprir a missão que o seu pai havia dado a ele. Então, meus amados irmãos, o que eu tiro de lição disso aqui? Pilatos, ele ficou maravilhado com Jesus, maravilhado com a atitude, com a ação, com as coisas que Jesus fazia, mas ele não fez nada por Jesus. Ele lavou as mãos dele. E se nós observarmos hoje, trazer para nós no tempo atual, meus irmãos, quantas pessoas se sentem maravilhadas com Jesus, falam de Jesus, dizem que amam Jesus, mas não fazem nada por Jesus. Assim como Pilatos, ele ficou maravilhado. Mas o que ele fez? Ele, ali naquele momento, ele tinha o poder de tirar Jesus daquela situação. Mas a Bíblia nos ensina que ele não fez nada. E hoje, quantas pessoas fazem a mesma coisa? Eu sou maravilhado, eu gosto muito de Jesus. Sem Jesus eu não sou nada. Às vezes a gente ouve falar isso, mas não move uma palha para fazer aquilo que Jesus manda. Então a admiração de Pilatos não surgiu qualquer efeito na vida de Jesus. Ele continuou a caminhada dele rumo à crucificação. E isso ocorre muito hoje, meus irmãos. Muito. Jesus não quer só a nossa admiração. Ele não quer só as nossas palavras, os nossos pensamentos. Ele quer ver as nossas atitudes. Ele que Pilatos tivesse atitude naquele momento, eu não vejo nenhum mal nesse justo e eu não vou condená-lo. Querem condená-lo? Arrumam uma outra forma. Eu não vou condenar esse moço. Eu não vejo mal, muito pelo contrário. Mas ele foi lá, lavou as mãos dele e entregou Jesus para ser crucificado. Pastor, isso é o politicamente correto. Politicamente A correto. pessoa tem noção de quem Cristo é, tem noção que precisa dele, tem noção que tudo que ele falou é verdade, mas não quer arriscar às vezes o status, não quer arriscar o bem-estar ou a aparente comunhão que tem com o irmão, a família. Às vezes a pessoa tem um amigo, um conhecido que pensa completamente diferente. Às vezes o que fala vai de contra o evangelho, tudo que você acredita, mas não tem coragem de falar e dizer assim, não, está errado. Pode até continuar com esse pensamento, o que está falando está errado, não é tem desse jeito. E os cristãos hoje têm medo de assumir essa postura, medo da sociedade, de represália, do que as pessoas vão achar, medo de perder o emprego, de se dispor com a família, e em questões especiais tem medo até de preso, por causa do politicamente correto. Não tem. Verdade. Não sei, acho que a palavra não é nem vontade, tem uma atitude diante da dificuldade, para assim, não, peraí, foi Cristo que escolheu, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, né, falou, não, olha, rei, o Deus que a gente serve vai livrar da tua mão, e se não livrar, ainda assim a gente continua do lado dele, continua tentando desse jeito, e falta pessoas assim, verdade. Isso aí, irmão, boa palavra. Infelizmente isso acontece muito, né? Muito. Por exemplo, né, eu sou cristão, eu professo a minha fé em Cristo, mas lá no meu trabalho eu não posso falar de Cristo, muito pelo contrário. Eu preciso entrar no meio dos outros lá, falar uma mentirinha de vez em quando que o meu chefe pede. Então, às vezes, meus irmãos, essa palavra do Lutero, né, é importante, porque às vezes Deus vai colocar essa situação no nosso caminho para testar a nossa fé. Vai colocar talvez lá no nosso trabalho um chefe bem
coisas mesmo, e ele vai fazer de tudo para que você faça coisas contrárias ao que Jesus ensina. Aí vai da questão da prática, atitude. Eu não sei quem já viu aqui, os irmãos já devem ter visto aquele filme Os Corajosos. Já viu, né? Não tem uma situação assim com aquele rapaz, aquele gordinho? Não sei se os irmãos já viram, eu vou falar rapidinho. É um gordinho que entra no filme lá depois, e ele é um cristão, estava desempregado, aí começou a trabalhar com outro rapaz da polícia lá tal, e aquele rapaz da polícia depois arrumou um emprego para ele numa fábrica. E nessa fábrica ele estava indo tão bem que o gerente da fábrica chamou ele para ser gerente de um determinado setor lá da expedição. E o gerente, ou dono da fábrica, falou para ele: olha, eu preciso de uma coisa que você faça para mim. Amanhã vai chegar, sei lá, não lembro a quantidade, 12 fardos de material, e eu quero que você anote só 11, porque eu tenho outro destino para ele. Ele está falando para ele fazer coisa errada. Mas você não me dá a resposta agora não. Eu preciso que você, se realmente aceitar, você precisa estar no meu time. Você precisa estar junto comigo. Então, para eu te dar essa promoção aí de gerente, pensa nisso, amanhã você me dá a resposta, 10 horas a gente conversa amanhã. Aí ele foi para casa, precisava muito daquele emprego, aluguel, filho pequeno, minha esposa. E ele orou, falou, clamou, e aí roda o filme, chega no outro dia, ele chegando lá na porta do chefe, do dono lá da fábrica. E aí, você tomou a decisão? Você está no meu time ou não está? Deu uma instigada nele. Aí o rapaz falou: ó, você me desculpa, mas você está pedindo para eu anotar errado lá no relatório. Se chegou 12, eu preciso anotar 12. Se eu anotar 11, eu estou indo contra a minha família e contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso. Aí ele abaixou a cabeça, o dono da fábrica falou: mas você sabe o que pode acontecer com você, né? Eu sei. Eu imaginar perder o emprego, né? Aí ele foi e deu a mão pro rapaz. Muito bem, meu jovem. Era essa a resposta que eu gostaria de ter. Eu preciso de pessoas honestas para trabalharem comigo. Então pode ir lá que você vai ser o nosso novo gerente de expedição. E assim. Então assim, é um exemplo de um filme muito bom. Esse filme, né, irmão? Os irmãos não viram ainda. Interessante ver. Corajosos. Filme para pais, então, é maravilhoso para nos ajudar. Mas o fato é esse, irmãos. Então, quando a gente professa a nossa fé em Jesus, não adianta ser só em palavras. Não adianta a gente ficar admirado como Pilatos ficou com Jesus, se nós não tomamos as ações que Jesus pede que nós tomemos. Vale lembrar também que tem vários outros exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram postura diante de Deus, foram felizes, feito Daniel, o próprio Daniel, a força que foi feita para ele, a pessoa que acusou que foi no lugar dele. Mas também teve pessoas que tomaram postura diante de Deus, feito o João Batista, que chega diante de Herodes e diz: rapaz, tu está dando um homem, você está fazendo errado. E foi decapitado. Ele perdeu a vida dele. Mas o que é perder a vida do cristão? Paulo ele diz assim: olha, o viver é lucro, mas o morrer é Cristo. Ainda com toda a dificuldade, mártires, pessoas perderam a vida, enfrentaram guerras, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Antigamente pedia-se para o cristão ele enfrentar leões, nos areópagos da vida. Pessoas morreram, foram queimadas pelas cidades para que hoje a gente pudesse pregar o Evangelho. E no dia de hoje, às vezes é pedido para o cristão só tomar uma postura de crente e às vezes ele acha que é muito pesado para ele e prefere se afastar de Cristo. Porque o fardo que ele leva aparentemente é muito pesado. Às vezes nos esquecemos que para a gente poder hoje no Brasil ter liberdade e evangelizar, foram mortos milhares de pessoas. Milhares de pessoas morreram para que a gente pudesse propagar o nome de Cristo sem muita pressão. Não sofremos, temos um ou outro parente que vai contra a vontade de Deus e que nos aflige, às vezes esposa, às vezes filhos, mas ninguém nunca pediu na nossa geração para que entregássemos a vida pelo Evangelho. Se pedisse, seria uma honra para o cristão poder entregá-la em favor de Cristo.
mas não se perde. E ainda assim, aparentemente, se é tão difícil seguir a Jesus, né? Muitas vezes achamos um peso tão grande e nos esquecemos do que nossos irmãos passaram para que o João pudesse estar aqui. O nosso fardo hoje é bem menor do que era anteriormente. Então, meus irmãos, nesses versículos aí de 11 a 14 que nós lemos, mostra isso para nós. Que não adianta nós ficarmos admirados com Jesus, maravilhados com Jesus. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer um comprometimento real com a obra dele. Isso que nos ensina esses versículos, principalmente quando Pilatos ficou maravilhado com Jesus, mas não fez nada por ele. Já nos versículos 15 a 19, irmãos, que diz assim, a partir do versículo 15: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então esses versículos aqui, meus irmãos, eles ensinam para nós algumas coisas. Primeiro, nós vimos aqui um preso conhecido chamado Barrabás, alguém que era culpado realmente de uma rebelião, de assalto, de homicídio, e estava lá pagando pelo seu crime. Tem alguns estudiosos que falam que até ele estava junto com aqueles dois malfeitores que foram presos, pregados na cruz com Jesus. Então Jesus literalmente tomou o lugar de Barrabás, que era para Barrabás ficar ali no meio. Tirou Barrabás e colocou Jesus. Então ele era um preso que realmente estava ali porque ele fez algo errado em relação ao povo de Roma. Eu vou ler para os irmãos, Marcos 15, 7, diz assim, e havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então, além de ele arrumar um motim lá, fazendo um monte de coisa errada, uma rebelião contra o povo, assaltava e ainda matou pessoas. Então, ele realmente foi culpado. Estava ali pagando pelo seu crime. E era ele que era para estar lá no meio dos dois malfeitores. E outra coisa interessante que nós tiramos desse versículo aqui, meus irmãos, quando o próprio Pilatos fala aqui no versículo, deixa eu achar aqui, 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então Barrabás sabia que Jesus estava ali, mesmo eles usando uma acusação falsa por motim, que Jesus estava arrumando motim, estava arrumando um monte de coisa errada. Pilatos sabia, aí mais um motivo que ele não deveria ter lavado as mãos. Ele sabia que o Jesus estava ali por inveja daqueles líderes religiosos. Eles queriam um grande líder montado no cavalo branco, tipo Davi, assim, para libertá-los daquela escravidão de Roma. E veio Jesus, aquele homem simplesinho, montado no jumentinho, e pregando coisas diferentes que eles queriam. Jesus veio pregar a salvação, e eles queriam o quê? Libertação do governo de Roma. Queriam o que o povo quer hoje, as coisas terrenas. Não queriam olhar para as coisas eternas. Então Pilatos sabia que foi por inveja, por discordar do que Jesus pregava, porque aqueles líderes religiosos acusavam Jesus. Então Pilatos ele sabia que as acusações eram falsas, que o Jesus ele recebeu a oposição dos líderes religiosos materialistas e inescrupulosos, porque eles olharam o material. Qual a diferença de hoje, né? Hoje, se bobear, acontece a mesma coisa. Igual domingo estava aquela praça cheia ali, vai ao julgamento de Jesus e pergunta lá ao povo: quem que vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus? Mas acontece todo dia. Perguntar disso a gente, até quando a gente fala: o que é que você quer? Jesus, vai orar, vai ler a palavra, outro quer Barrabás, vai assistir porcaria no televisão. Todo dia. E não foi escolhido qualquer preso. Quando o Pilatos ele diz assim, ele percebeu que era inveja, ele pegou um que todo mundo conhecia, todo mundo sabia
sabia que era sem vergonha, que estava errado, que senão vou pegar esse daqui, quem sabe, o foco é nesse aqui, esquece esse outro aqui. Não. E todo dia nos perguntando isso, você quer Jesus? Você quer ir para a igreja, você vai para lá junto com teus irmãos, na comunhão? Ou você vai assistir a novela, ficar em casa, todo dia colocar Jesus e Barrabás. E quase todo dia escolhemos igual aos outros, não tem muita diferença. Uns continuam lavando as mãos, aqueles que podem dizer, rapaz, ó, tem que ir por aqui. Né? Outros continuam escolhendo a Barrabás, poucos. E às vezes, né, irmão Oteiro, é o que eu falei agora há pouco, Deus vai colocar situações assim na nossa vida para ver qual vai ser a nossa escolha. Esse vírus mesmo aí está sendo uma prova disso. Qual está sendo a nossa escolha? Ficar em casa quietinho, deixando Deus de lado? Ou escolhendo Deus, Cristo? Porque tem muitas pessoas em casa, meus amados irmãos, para eles sabem cristão verdadeiro, e isso não é exclusividade nossa, não. Todas as igrejas estão passando por isso. Eu li um artigo do Jornal Batista essa semana, que o título do artigo era assim, cadê os crentes? E ele estava falando justamente sobre isso. Tem cristãos que estão em casa, às vezes proibido pela família de sair, que estão realmente orando, buscando de Deus, não conformados com a situação. E tem cristãos que não estão nem aí pensando assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe o que é, né? Porque isso não acaba. Se o Senhor quiser que eu vá para a igreja, o Senhor vai e acaba logo com isso, assim. Então, acaba com Deus, assim. Vamos lá. Porque Deus conhece o nosso coração, né? Igual você falou, a gente sabe que tem irmãos nossos que estão em casa porque realmente, né, se preocupa, talvez com o familiar, talvez com ele próprio, mas está firme na obra do Senhor. Agora, e não sai para lugar nenhum mesmo, aí tudo bem. Agora a gente vê que tem cristãos em todas as igrejas que vai em todos os lugares, mas não pode ir na igreja, porque lá é perigoso pegar o vírus. É isso que a gente não consegue entender, né? Se a gente realmente ficar em casa, quietinho, beleza, estou realmente em isolamento, estou cumprindo o isolamento social, mas eu saio para todos os outros lugares. Vou caminhar, vou no mercado, vou no açougue, vou no banco, fico enfrentando fila na Caixa Econômica. A prefeita faz discurso, eu vou lá dar uma olhadinha ali como está, mas na igreja eu não posso ir. Então há diferença, por isso ele sempre fala, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe realmente aqueles que estão e aqueles que não estão de forma correta, né? Então é isso que o irmão Lutero falou, hoje, mas ainda a maioria continua escolhendo o Barrabás. E o Barrabás é tudo aquilo contrário a Cristo. Tudo aquilo contrário a Cristo, irmãos. E agora vocês imaginam, né? Às vezes eu fico me imaginando, Jesus ali sendo julgado injustamente, morrendo por todo aquele povo, e aquele povo gritando, solta Barrabás, crucifica-o. Imagine a situação, né, Jesus? Imagine, é este, por isso que a gente quer, porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse esse grande amor para conosco, nós estávamos perdidos. Então, meus amados irmãos, nesse versículo também que nós acabamos, ele teve, né, o Pilatos, várias oportunidades para tomar a decisão certa. Sua consciência lhe dizia que Jesus era inocente, e até sua esposa advertiu ele disso. Mas, ele, como falou bem o irmão Lutero aqui, ele temeu a multidão porque ele queria ficar bem com eles. Ele sabia o que era certo, mas por motivos diversos, e principalmente por motivos políticos, ele não fez o que era certo. É o que o irmão Lutero falou agora há pouco. Então ele sabia da inocência de Jesus, ele via que era por inveja, ele sabia que Jesus estava ali injustamente, e ele falou isso, nada tem contra esse injusto, eu não sou culpado do sangue desse justo, mas para ficar bem com todo mundo lá, olhando sempre o lado político da situação, ele lava as mãos. Quantas pessoas têm feito isso hoje, né? Quantas pessoas têm lavado as mãos, literalmente, em detrimento às coisas do Senhor?
Fazemos tantas outras coisas, mas tantas outras coisas, sabemos que é errado, mas continuamos fazendo em detrimento das coisas de Deus. Sabemos o que é certo, irmão. A maioria de nós cristãos sabemos o que é fazer certo. A Bíblia Sagrada ensina isso para nós. Mas quase sempre nós escolhemos o errado. Assim como Pilatos escolheu o errado. Então nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos dar uma analisada na nossa vida e ver como nós estamos praticando, o que nós estamos praticando, como nós estamos agindo em relação a essa situação. Porque senão nós estamos fazendo igualzinho Pilatos. Maravilhado com Jesus, sabendo que Jesus é o melhor caminho, mas a gente faz o que é errado. A gente faz aquilo que desagrada ao Senhor. E para finalizar, irmão, versículos 24 a 26, diz assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, meus irmãos, mais uma vez Pilatos, pela questão política, para ficar bem com todos, deixou que a multidão tomasse a decisão de crucificar Jesus. Embora ele fale que lavou as mãos dele, e achando que estava inocente daquele sangue, muito pelo contrário. Ele era tão culpado quanto todos ali que estavam gritando lá: crucifica-o, solte Barrabás, porque ele tinha ali naquele momento o poder de libertar Jesus, de tirar Jesus daquela situação. Mas ele lavou as mãos e se achou inocente, mas ele não ficou inocente. Lembra do pecado da omissão? Nós pecamos também por omissão. Deixar de fazer certo também é errado. Isso aí. Quando a gente deixa de fazer aquilo que é certo, nós estamos pecando. É o pecado da omissão. Então, quantas vezes nós falamos: eu não tenho pecado, não erro não, mas eu deixei de fazer alguma coisa. Pequei. Então é o caso lá do Barrabás. Ele deixou de fazer o que era certo, com certeza teve a mesma culpa dos demais. Muitos irmãos até têm uma boa intenção, desejam ter Jesus em sua vida, mas como Pilatos, ao observarem todas as implicações que servir a Jesus traz, acabam simplesmente lavando as mãos. O irmão Lutero já falou também muito bem ali. Sabe que Jesus é o caminho, sabe que Ele é o certo, mas devido às implicações, talvez com a minha família, talvez com o meu trabalho, talvez com as pessoas que me cercam, eu lavo minhas mãos, vou deixando Jesus de lado. Isso é muito sério também, irmão, porque lembra que Jesus falou: aquele que me negar diante do povo, eu também o negarei diante do meu Pai. Nós não precisamos andar na rua aí escrito, né, irmão? Eu sou cristão. Mas precisamos tomar as atitudes condizentes com o cristão. Viver uma vida que mostra Jesus para as pessoas. Como nós já falamos aqui algumas vezes, às vezes nós somos a única Bíblia que alguém vai estar lendo. Não sei se eu já contei também, tem uma história, meus irmãos, que conta que uma pessoa ofereceu a Bíblia para uma outra pessoa, mais ou menos assim, eu não me lembro bem da história, mas os irmãos vão entender. Aí ele ofereceu a Bíblia e falou: não, me dá essa Bíblia daqui a 15 dias. E ele, tudo bem, mas por quê? Não, depois que me der essa Bíblia eu te explico por quê. E aí, durante aqueles 15 dias, aquela pessoa que ia receber a Bíblia começou a observar aquele irmão. Quais eram as suas atitudes, quais eram as suas ações, aonde que ele andava, o que ele fazia, o que ele... Aí, no finalzinho, ele pegou a Bíblia. Agora sim, eu pego a sua Bíblia. Eu queria ver realmente se você
andava de acordo com o que a Bíblia fala. Porque não adianta pegar a sua Bíblia e você estar diferente. Porque eu primeiro queria observar o seu comportamento. Se a Bíblia realmente te mudou, ela vai me mudar também. Agora imagina se aquele rapaz tivesse dado um exemplo ruim, além dele não pegar a Bíblia, ele ia falar, não quero saber, não. Você não aprendeu nada com ela, eu também não vou aprender. Então é isso que acontece, meus irmãos. E nós, cristãos, sempre somos observados. Quantas vezes eu já ouvi falar, isso que é cristão, isso que é crente, ela está fazendo. Aonde está andando? Então, meus irmãos, é isso que nós acabamos de ver aqui. Ó. Muitos até têm a boa intenção, desejam ter Jesus em sua vida, mas quando observam as implicações que vai acontecer, ou tem na escondida aquele famoso crente 007, ninguém sabe que é crente, só na igreja, ou realmente não deseja viver uma vida em Cristo por causa das implicações que acontecem. Então, meus amados irmãos, finalizamos aqui com isso. Fazemos isso também quando nós permitimos que as coisas do mundo, as pressões, as perseguições, o pecado e coisas semelhantes nos façam fazer de Jesus algo descartável em nossa vida. Então, a mesma coisa nós fazemos, como Pilatos fez, quando permitimos as coisas do mundo, as pressões, as perseguições, pecado. Então, isso são dificuldades que apresentam-se a nós durante a nossa vida, mas que nós precisamos vencer. E repito, para ficar bem guardado no nosso coração, muitas vezes Deus vai permitir que determinada situação aconteça conosco para nos testar. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que foram testadas? Lembrando rapidinho aqui, Abraão, Moisés, José, Daniel, os três lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, Paulo, Pedro, quantos outros mais, meus irmãos? Então, às vezes, Deus vai nos testar. Aquele que é provado, é necessário ser provado para ser aprovado. Quando a gente está na faculdade ou na história, a gente tem que fazer uma prova para ver se a gente passa ou não. Né? E às vezes Deus permite a gente passar por uma prova também para ver se nós vamos passar. Por isso que ele fala lá no finalzinho, né? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós precisamos perseverar. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos vencer. Vamos continuar orando, vamos pedir ao nosso Deus para nos ajudar nas nossas dificuldades. Todos nós já temos, passamos por diversas dificuldades, mas Deus é maior do que tudo. E lembremos sempre, irmãos, há uma eternidade toda esperando por nós. Aonde nós iremos passar, é nós que escolhemos. Eu até soltei um videozinho esses dias atrás aí falando onde você passará a eternidade, mais ou menos assim o título, né? Com Deus, no gozo eterno juntamente com Deus, ou numa condenação eterna com o diabo e seus anjos. Então que nós possamos escolher sempre o melhor, né, meus irmãos? Estarmos com Deus para todos sempre. Mas para finalizar, irmãos, vamos orar mais uma vez, agora de forma de intercessão. Vamos colocar aqui mais uma vez a nossa igreja, pedir a Deus que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, aqueles irmãos que possam estar em dificuldade, estar na casa do Senhor. Vamos continuar orando pela nossa congregação, que ela cada vez mais venha a buscar de Deus o melhor a ser feito para a missão que Ele deu a cada um de nós. Vamos colocar também diante do Senhor essa pandemia, que não venha essa segunda onda de nós, mas se realmente for necessário fechar, que seja de Deus, né, que não venha de homens mal intencionados, visando sempre questões financeiras. Vamos orar também pelos hospitais, pelos abrigos, pelos albergues, pessoas em situação de rua. Tem um rapazinho que eu vejo aí, toda vez que eu vejo ele, dói o coração da gente. Eu até vi ele pedir água, sempre está com a garrafinha, fica muito perto do fora ali, né? Do fora não, da câmara. Sempre com a garrafinha do lado. Você olhando, se parece água, né? Não é, porque
Dá um picadinho. Eu estava observando, ele deu um picadinho e guarda. Daqui a pouquinho dá mais um picadinho e guarda. Irmão dele? De bebida? Então. E ele fica na rua o dia inteiro bebendo, né? Tá vendo? É. Então vamos orar por isso também, né, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez também pelo nosso governante, pelas pessoas que foram eleitas, para que Deus use-os para melhor governar a nossa nação. E se os irmãos quiserem colocar algum pedido, algum agradecimento, eu vou pedir ao irmão Luteiro depois que encerre o nosso culto, irmão, orando por esses pedidos e também agradecendo pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Alguém gostaria de fazer um pedido, um agradecimento, Montânia? Eu quero pedir mais uma vez para esse senhor que agora está construindo, que o veio de Deus está em direção ao mundo seja liberado pelo melhor, para que se lá feche casa do meu pai, dos pais, guardando a palavra que tem esse dia. E todos que tiverem necessidade de sair da água, que Deus possa estar abrindo portas, dando condições para que eles possam fazer uma cirurgia e voltar. É muito difícil, não vai nos períodos de pandemia. Os acompanhantes vai, não pode voltar. No meu caso, por exemplo, tem um início de uma casa, está ficando difícil, porque eu 22 já faz um mês que esse senhor está internado. Então, que Deus possa estar aumentando a providência nessas vidas também. E agora aumentando esse caso mais de fora, né? O outro estava vendo, já está com mais de 80% de ocupação, né? Lá no hospital de fora. Isso já acaba atrapalhando também, né? De fora não está recebendo mais paciente da guarda. Não está recebendo mais aqui? Está transferindo Santos Dumont. Santos Dumont? Assim, então, acho que é quase de 100% já nos leitos. Daqui Santos Dumont, quanto tempo mais ou menos? De fora, não, mas ele 40. Bem mais longe, né? Vamos orar por isso, né, irmão? Quero Vamos orar. agradecer pela vida dos meus filhos, Amém. pelos treinado muito livramento por eles, mas também clamar que eles possam abrir os olhos espirituais para entender o que Deus tem para eles. Amém. Agradecer por nós estarmos aqui mais uma vez, lá em nossas casas, mas a preferência é aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer pelo irmão Maurílio, que já está melhor. Verdade. Pedir pela irmã Cida, lá do Manejo, pelo tratamento. Pelo Cristiano, seu filho, pela Daiane. Pedir pela minha mãe, como ela vai estar fazendo um exame. Deus abençoe o resultado, todo o tratamento dela. E as pessoas que estão tristes, depressivas, angustiadas, sem perspectiva, eu recebo mensagem de pessoas que estão no fundo do poço. Então, como eu sempre falo, Deus, Ele tira, Ele transforma, basta nós entregarmos. Não brinquei, eu falei assim que bom que estava no fundo, porque encontrou um caminho, né? Que às vezes a gente só dá valor quando a gente cai. Então, Deus também permite, às vezes, as nossas dificuldades para poder... Nós temos a certeza e a ciência de que sem Ele nós não somos nada. Então, que Deus possa estar abençoando essas pessoas que nos procuram, né, em meio a essa pandemia, que a luz de Deus continue a brilhar através de nós e em nós, da igreja, e que eles se entreguem a Deus e que Deus venha transformá-los. Né? Amém. Lembrei agora também, irmãos, esse final de semana vamos orar lá pela nossa igreja de Volta Redonda. E esse final de semana o Jonas e a Ruth vêm no sábado. E o pastor Celso e a irmã Nilda, não consigo falar irmã Nilda, vão estar vindo no domingo. Vamos orar para que Deus abençoe a viagem deles também, para que possam vir em paz, guardados e abençoados pelo Senhor. Irmão Luteiro, então, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, a tua presença, Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos concedidas no dia de hoje.
Amém. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, que foi ministrada, pela forma que o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, pela forma que o Senhor cada dia tem fortalecido no segundo a tua vontade, pela amor da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que revela aos nossos corações que o Senhor sempre está conosco nesses momentos de dificuldades que estamos enfrentando. Muito obrigado, ó Pai, pelo fato do Senhor estar segurando-nos pela tua mão, ó Pai, com as tuas mãos, e não nos deixa cair, ó Pai. Tem nos amparado, nos guiado e nos fortalecido, segundo o teu amor, a tua misericórdia, a tua bênção. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, na tua casa, enquanto tantas e tantas pessoas, ó Deus, queriam estar aqui esta noite, ó Pai, pessoas em prisões, em hospitais, pessoas sem condição financeira, às vezes psicológica, às vezes, ó Pai, até o ônibus impede elas de estar na tua casa, mas o Senhor nos deu esse privilégio. Amém. A mesma sorte queremos pedir, ó Deus, por esses irmãos nossos, que têm, ó Deus, feito falta. Ó Deus, nossos corações muitas vezes ficam tristes, ó Pai, apreensivos, preocupados, ó Deus, com estes nossos irmãos, ó Pai, que já faz um tempo que não nos vemos. Ó Deus, essas pessoas, ó Pai, que muitas vezes até têm no coração a intenção e a vontade de ir, mas Satanás tem colocado empecilho durante o dia no seu caminho, ó Deus, e quando chega na hora do culto, ó Pai, por pouco, eles perdem a vontade de estar na tua casa, ó Deus, e cada dia tem se afastado mais e mais dos teus caminhos. Essa oração, ó Deus, é que o Senhor fortaleça, ó Pai, o coração desses teus servos, ó Deus, desses nossos irmãos. A tua palavra diz, ó Pai, que é bom que seja dois, ó Deus, que quando um cai, o outro levanta. Pai, nos dá a condição de levantar esse teu servo. Amém. Em nome de Jesus, fortalece as nossas mãos, ó Deus, para que nós possamos ter força e a palavra certa, ó Deus, para buscar essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha estar tocando no coração, ó Deus, da esposa, ó Pai, que está triste por conta do marido. Deus, fortalece ela, ó Deus, dá condições de continuar orando de pé, ó Pai, em favor da sua família. Das mães, ó Pai, que tem filhos afastados dos teus caminhos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha continuar, ó Pai, fortalecendo essa mãe, para que ela possa cada dia orar, ó Deus, nem que seja de madrugada, ó Pai, buscando para que no tempo certo o teu Espírito Santo também convença esses filhos, que eles necessitam da tua presença. Do esposo, ó Deus, que tem a esposa que ainda não é evangélica, que ainda não está nos teus caminhos, que em nome de Jesus o Senhor venha dar paciência, força, sabedoria, para que tenha a palavra certa, ó Deus, a palavra de conforto, ou a paciência, se necessário que não fale nada, mas que as ações, ó Deus, venham falar por cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, também te pedimos, ó Deus, por essa mãe que tem seus filhos nas prisões, ó Pai, que por algum momento, ó Deus, se desviaram dos teus caminhos, que buscaram coisas que não perderam, ó Deus, e com isso, ó Pai, se encontram, ó Deus, em penitenciários, ó Pai, sem condição muitas vezes de ouvir a tua palavra, que o teu Santo Espírito visita essas pessoas. Levanta os missionários, ó Deus, dá-lhes forças para que eles possam levar a tua palavra até essas pessoas, a fim de que elas reconheçam que o Senhor é Senhor e Salvador, ó Deus. Amém. As pessoas que estão nos hospitais, ó Pai, essas pessoas que antes poderíamos fazer visita, agora devido a essa pandemia nós não conseguimos ir, ó Deus, mas que as nossas orações alcancem o Senhor no trono da graça, e que o teu Santo Espírito venha estar consolando e confortando o coração de cada um deles, ó Deus. Amém. Não permita que eles fiquem deprimidos, não permita que a depressão alcance os seus corações, que eles pensem que percam a vontade de viver, mas que cada dia eles venham perseverar mais e mais pela vida, a fim de um dia, ó Deus, venha estar aqui junto conosco, contando testemunho, ó Pai, que o teu Santo Espírito os visitou. Amém. E que eles aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, pelas famílias, ó Deus, que o Senhor visite a cada um dos teus servos, ó Pai, com os lares divididos, ó Deus, que muitas vezes perderam a esperança de ter seus filhos, suas esposas, seus maridos, netos, ó Pai, avós, aqui na tua casa, ó Deus, porque oraram 1, 2, 3, 5 anos e ainda não obtiveram resposta da tua parte.
Mas em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, coloca paciência em seus corações, coloca perseverança na sua vontade. Ó Deus, se eles estão cansados de orar, nos dá força para orar junto com eles, ó Pai. Que eles venham saber, ó Deus, que eles não estão sozinhos nesse processo de oração, que sempre nós estamos orando, ó Deus, crendo que no tempo certo o Senhor certamente dará a resposta e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Continua conosco, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando força. Não permita, ó Deus, que nosso espírito venha esmurecer nessa caminhada, ó Pai. Não tem sido fácil, ó Deus, para os teus servos, ó Deus, essa época de pandemia, mas que essa doença miserável venha cair por terra. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, cremos que no tempo certo o Senhor há de acabar com cada uma delas, ó Pai. E também cremos que há um propósito para tudo que o Senhor faz, ó Deus. Verdade. E certamente há um propósito também nisso. Só nos dá força, ó Deus. Talvez não para entender o teu propósito, mas aceitar, seja qual for ele. Ó. Amém. Porque a nossa função é aceitar e esperar em Ti e não questionar, ó Pai. Amém. Continua nos fortalecendo, ó Deus, para que, ó Pai, cada dia nossa congregação venha crescer gradativamente, ó Pai, não só em quantidade, em número, mas em pessoas, ó Deus, cheias do Teu Espírito Santo, Amém. disposta a levar a Tua palavra aqui no Duarte. Que assim seja. Ser cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, que as palavras, ó Deus, que foram proferidas hoje pelo nosso pastor, ó Pai, que cremos que veio do Teu Espírito Santo, nós venhamos esconder em nossos corações para não Amém. pecar contra Ti, Amém. nos fortalecendo e sendo cada dia fiel, mais e mais na Tua presença. Nos dá força, ó Deus, para continuarmos na Tua presença, vindo, ó Deus, constantemente nos cultos, sendo assíduos, ó Pai, na Tua casa, para que as pessoas do mundo venham ver, ó Deus, que nós estamos felizes por Te servir, ó Pai, crendo que um dia certamente nos encontraremos na glória. Amém. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos encerrados. Você que está aí na sua casa, meu irmão, amigo, que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma noite abençoada, uma boa noite de sono. Aqueles que estão em dificuldade em dormir, clame ao Senhor, peça a Ele que traga o sono, com certeza Ele vai trazer para a glória do nome do Senhor. E a nós, que nós possamos voltar para os nossos lares, abençoados por Deus, que nós tenhamos uma noite de paz também, uma noite abençoada, e que tudo seja para a glória do nome do nosso Deus. Então, uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.